Eu dando sequência, né, na fundamentação de agrupamento de dados, eu vou continuar aqui e eu vou abordar a tal da K-médias, tá, ou K-means. E esse problema, né, das K-médias é um problema que eu deixei aqui bem claro que não é novo, né, não é um assunto novo. Então, tem algumas citações aqui desde a década de 50. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, eu peço para que, se vocês tiverem dúvidas, pode me interromper à vontade, tá? Ou escrever aqui, eu deixei o chat aqui do lado para eu conseguir ver, tá? Então, qualquer dúvida, pode me interromper à vontade, beleza? Então, esse assunto não é novo, veio sendo estudado esse problema por diversos autores e em épocas diferentes, né? E todos eles ajudaram a determinar o que seria a tal da K-médias, tá? Ou K-means. E durante a história esse algoritmo, né, para agrupamento de dados se expandiu em dezenas e centenas aí de outras versões, tá? Então tem várias versões do K-médias com diferentes medidas de distância, de similaridade, outras perspectivas, cobrindo lacunas que originalmente não se cobria antes, né? Então, eu deixo aqui só para um link a respeito dos 50 anos do K-means, né? Então, o que eu estou mostrando é um negócio, vocês vão ver que é simples, né? O trabalho dele, né? E esses 50 anos já está, na verdade, a gente já está nos 60 anos, né? Porque isso é 60 e poucos anos, porque esse artigo é de 2010, beleza? Então, já estamos aí nos 60 anos de K-means, tá? E aí eu vou retomar, então, do vídeo anterior, qual era a premissa, né, para o agrupamento de dados, tá? Então, só para ficar um pouco mais, para abordar melhor, a gente tinha um agrupamento de dados, e ali você pode ter diversos grupos, fazer de maneira bem simplista, colocar só 2 grupos bem simples, tá? Então, uma das formas da gente conseguir identificar que existem grupos na partição, né? Que de fato esses grupos também podem corresponder a algum tipo de padrão, algum tipo de comportamento desses dados que te leve a um determinado conhecimento, um determinado insight, é quando você começa a determinar, vamos supor, 2 grupos aqui, né? No olhômetro está bem claro isso, que nós temos 2 grupos, e quando você começa, então, a determinar, pegar um elemento de um grupo, por exemplo, esse azul, e determina a distância dele para os seus outros elementos, os outros objetos desse mesmo grupo, tá? Quando você faz isso para esse objeto, e depois você faz isso também para os outros objetos desse mesmo grupo em relação às distâncias par a par, né, para cada objeto desse grupo azul, se essas distâncias são pequenas, né, em relação às distâncias que esses objetos têm dos objetos de outros grupos, por exemplo, do grupo vermelho,
você tem evidências que você tem grupos nos dados, ok? Então, basicamente, a organização em grupos dos dados é você observar que existem objetos que estão muito próximos entre si, e esses mesmos objetos estão distintos, estão mantendo uma certa dissimilaridade para elementos, para objetos de um outro grupo, ou de outros grupos ao redor, ok? Então, se existe essa coesão, você tem evidências que você tem grupo. Então, basicamente, você pode ficar medindo as distâncias, né, intragrupos, né, e elas devem ser menores que aquelas distâncias relacionadas a intergrupos. Ok? Essa ideia, né, é a heurística, né, é a ideia mais tradicional para a gente conseguir encontrar grupos nos dados. Então, o que a gente tem que fazer é ficar encontrando aqueles objetos que são parecidos entre si e determinando que, olha, ali é um grupo. Encontro uma outra turma ali, que são muito parecidos entre si, muito distintos dos outros, e falo, olha, esse aqui é um outro grupo, ok? A ideia do Camédias, então, resolve esse problema, tá? Resolve esse problema, tá? Encontra essas coesões, essas distâncias intragrupos, né, reduzidas, as variâncias sendo reduzidas, por meio de um elemento chamado de centroide, ok? Então, essa premissa ela é resolvida através de um centroide. E o que é, então, um centroide? Então, eu vou assumir um outro exemplo aqui. Tá? Vou fazer o mais básico possível. Eu vou assumir que aqui é um grupo, tá? Nessa partição aqui, nesses dados eu tenho um grupo aí formado por 4 objetos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? E também me perguntar aqui no chat, tá? Então, vamos assumir que a gente tem um grupo com 4 objetos aqui. Esse grupo é o grupo Czinho, beleza? Um centroide, ele é um elemento, tá, virtual nesse grupo que tenta representar tão bem quanto possível esse grupo de 4 objetos, tá? Assim como ele pode representar qualquer outro grupo. Então, vários grupos, né? Os grupos são representados no Camédias pelo centroide, tá? Ok? Por esse elemento que é um centroide. E esse centroide, o que é, então? Olhando a equação dele, tá? Aqui está a equação de cálculo do centroide. Então, o centroide, ele é calculado pela somatória dos valores de um vetor, de vetores, né? Então, o meu x1 aqui é um vetor, tá? Então, cada objetozinho desse é um vetor no espaço, tá? Então, esse vetor, o que eu estou querendo dizer é que, nesse caso aqui, ele é um vetor com 2 valores, né? O valor referente ao atributo 1 e o valor referente ao atributo 2. São as coordenadas dele, beleza? Tá? Então, esses vetores desses 4 objetos são, então, somados, tá? Somados. Essa soma é coluna a coluna aqui, né? Soma-se todos que são do atributo A1 e todos que são do atributo A2, tá? E depois, esse valor somado é dividido, então, pelo número de elementos, número de objetos no grupo. Então, tem 4, beleza? Nesse caso aqui tem 4, então, esse valor seria 4 aqui. Então, você soma tudo e divide por 4, você vai ter um tal vetor médio, tá? Um vetor médio que representa o grupo, tá? Eu estou chamando esse vetor médio, então, de xCzinho,
barra, beleza? X barra Czinho, ok? Então, para esse grupo CCzinho aqui, provavelmente no olhômetro, né? No olhômetro, o centroide dele estaria mais ou menos por aqui. Beleza? Esses seriam as coordenadas desse vetor médio. Ok? Então, é basicamente tirar a média aí das dimensões, tá? E você vai encontrar, então, esse elemento chamado de centroide no K-médias, e o problema da K-médias é exatamente organizar, né? Organizar K centroides médios, né? K vetores médios, em uma partição de maneira a encontrar grupos, tá? E tornar esses centroides, então, os centros dos grupos. Beleza? Alguma dúvida? Então, o problema que eu apresentei, né, com essa estratégia, né, ele é resolvido ao se considerar o centroide e as distâncias dos objetos desse grupo para esse centroide. E isso eu estou demonstrando aqui nessa equação aqui, beleza? Então, agora vejam só, essa equação parece ser bem familiar. Então, o que é isso aqui? Quem sabe dizer que equação é essa? Alguém? Alguém já viu isso ou não? Isso aqui é Nunca distância. ouvi. É para achar o erro, não é? Oi? É para achar o erro, não é? Não, é uma equação de distância, e aqui, na verdade, é a distância euclidiana, tá? Que é o que vocês estavam vendo. Beleza? Só que aqui, essa distância euclidiana, eu estou generalizando ela para um espaço de m dimensões, tá? Então, nós podemos medir a distância euclidiana considerando m dimensões no espaço. No caso aqui só tem duas dimensões, tá? Então esse m seria igual a 2. Mas você pode computar a distância euclidiana de m dimensões, para m dimensões, né, o espaço m euclidiano. E no caso aqui eu não estou usando a raiz, tá? Eu posso não usar a raiz. Tem algumas vantagens, tem algumas questões sobre isso, mas eu não vou abordar agora. Mas nós estamos economizando e não usando raiz aqui, tá? E levamos ao quadrado normal as diferenças, tá? E olha só, a diferença que eu estou considerando aqui agora é a diferença de cada elemento de um grupo para o seu centroide. Então, eu posso medir a distância para os centroides, ok? É a mesma, da mesma forma que eu poderia medir a distância de um objeto para o outro no espaço. Tá? Eu estou medindo a distância de um objeto do grupo para o seu centroide, tá? Que foi computado pela equação acima aqui. Beleza? A ideia, então, é que a gente possa ficar medindo essas distâncias. Cada grupo vai ter o seu centroide, e você pode medir as distâncias dos objetos de um grupo ao seu centroide. A tendência é que, se existem grupos nos dados, a distância dos objetos para o seu centroide tende a ir reduzindo, a ir diminuindo, ok? Salvo várias validações que podem ser feitas após ter os grupos, né? Porque aí depois a gente precisa verificar se de fato esses grupos fazem sentido, tá? E se de fato existem grupos. Então eu vou falar disso à tarde, né?
na prática à tarde, mas a ideia agora se resume a se organizar com centroides que você coloca nesse espaço, e esses centroides, então, têm que representar grupos como sendo centro médios deles, tá? E a ideia é que, se existem grupos, a melhor organização de objetos em grupos deveria fornecer distâncias dos objetos de um grupo para o seu centroide menores do que aquelas distâncias encontradas entre os objetos de um grupo ao centroide, por exemplo, de um grupo vizinho, tá? Beleza? Alguma dúvida? Professor, esse M, ele seria, então, só a dimensão, né, do espaço. O M? Isso. Isso, sim. Eu estou generalizando para M porque, embora a gente está vendo duas dimensões, que é uma maneira prática de enxergar as coisas, na realidade, se você tem um banco de dados com várias características, tipo 3, 4, 5, 10, 50 características, você está assumindo, então, como sendo o M, o tamanho, né, o número dessas características. Tá? Então, aqui é a 1 e a 2, mas se fosse o 3D, o M teria, sei lá, um A3 aqui, né? Aqui formando aqui um espaço tridimensional. E aí esse M seria igual a 3. Então, estou generalizando porque para cada problema você tem um certo número de características, ok? Ah, tá, obrigada. A forma de computação de distância é a mesma, tá? É somar as diferenças, tá? Para cada uma delas, elevar ao quadrado, elevando ao quadrado, e você tem a distância, nesse caso aqui, essa é chamada de distância euclidiana quadrada, ok? Oi, eu Oi? tenho uma dúvida. Essa distância entre a cluster, eu acho que fala que é do mesmo grupo, inter, né? Inter. Tem que ser mínima ou máxima? Máxima, né? Tipo, entre cada um ponto do mesmo grupo, esses pontinhos azuis, tem que ser a distância deles maior, né? A tendência é que, se você está falando o inter é com relação a diferentes grupos. Não, do mesmo grupo. Do Esse mesmo grupo, grupo, isso que você colocou. inter. A tendência é que ela vá diminuindo. Diminuindo. Tá. Você precisa encontrar, aliás, esses pontos no espaço não mexem, né? Não se movem. O que se move são os centroides e a atribuição de objetos a grupos. Você precisa encontrar uma turma, né? Uma turma de pontos que seja coesa o suficiente para apresentar uma distância intragrupo pequena, tá? Tá. Entendi. Obrigada. Ok? Essa pequena é em relação à distância dessa mesma turma para objetos de outros grupos. Beleza? Eu vou dar um exemplo agora que talvez fique simples de enxergar. Então, como que é resolvido, né, o problema da camédias, né? Então, vai ficar mais simples agora. Então, eu vou passar a ideia geral das camédias. Tá? O algoritmo mesmo. Tá? Então, o algoritmo geral para isso você sorteia K centroides. Tá? Então, imagine que você tem os dados que você tem do seu banco de dados são esses losangos azuis, e aí você sorteia pontos nesse espaço, beleza? É um espaço bidimensional aqui, ok? Aí você sorteia as coordenadas para K centroides. No caso aqui, o K é igual a 3, beleza? Então, esses pontos amarelos são os centroides, o centro 1, centro 2 e centro 3. Sorteei e apareceu aí, beleza? Vamos supor que seja assim. O próximo passo, então, da resolução das camédias é o seguinte. É atribuir cada objeto ao cluster de centro mais próximo. Então, o que é feito aqui?
nesse segundo passo? Sorteados os centroides, eu vou medir, por exemplo, com a distância euclidiana quadrada, a distância de cada objeto para cada centroide. Então, vamos supor, peguei esse cara aqui. Eu vou medir a distância desse cara, beleza? Para o C1, a distância desse cara para o C2, a distância desse cara para o C3. Aquele que oferecer a distância mais próxima, eu vou falar, olha, esse cara pertence, então, vamos supor, esse X1 aqui, pertence ao C1, beleza? No olhômetro aqui, não precisa nem computar a distância euclidiana aqui. No olhômetro, a gente está enxergando que o centroide C1 é o que está mais próximo de X1, beleza? E aí, então, eu atribuo, né, e no caso aqui, a atribuição, eu estou pintando, simplesmente, estou falando, olha, esse cara é verde, tá? Ele pertence ao centroide verde, beleza? Eu faço isso para cada um dos objetos. Então, para cada objeto aqui, eu verifico a distância dele para cada centroide, e aí eu encontro aquele centro que está mais próximo e atribuo a cor referente, tá? Então, fica desse jeito aqui, né? Então, a olho nu mesmo, a gente consegue enxergar que é mais ou menos isso, né? Os verdinhos ficam mais em cima, são representados por C1. Os vermelhos mais embaixo, representados pelo C2. E os azuizinhos mais à direita aqui, representados pelo centroide C3. Então, você já tem grupos, não é mesmo? Então, aí eu já tenho uma organização de grupo, tá? Eu só não sei se o algoritmo convergiu, não sei se é uma boa organização, tá? O que vai se movimentar aí apenas são os centros. Os objetos não vão se movimentar jamais, porque são os valores que estão no banco de dados, né, que dão essas coordenadas, beleza? Alguma pergunta? Feito isso, eu vou passar para um próximo passo do algoritmo, que é o seguinte: mover cada centro para o vetor médio do cluster, do grupo. Cluster é grupo, né? Que é o centroide. Então, depois que eu atribuir os objetos aos grupos, eu preciso recalcular os centroides. Tá? O centroide é sempre o ponto médio que representa o grupo. Tá? E você pode ver aqui que, depois da atribuição, eles não são o centro médio. Tá? Talvez um ajuste deva ocorrer agora. Tá? Então, ele vai calcular a equação que eu mostrei aqui, né? Essa equação aqui, de cálculo do centroide. Beleza? Ele vai calcular para cada um aqui, de maneira a pegar, então, todos os objetos verdes e obter um novo centro. Todos os objetos vermelhos obter um novo centro, todos os azuis obter um novo centro. E aí o que ocorre é essa ideia de movimentação do centroide. O centroide, então, ele é recolocado para ser o centro que representa cada um dos clusters. O verde, o vermelho e o azul. Ok? Então, é só calcular aquela equação ali que eu passei, que ele reajusta o centroide. Beleza? Agora, vejam só, eu volto para um passo que eu já passei, tá? O meu segundo passo. Reatribuir objetos aos clusters de centroides mais próximos. Então, novamente, eu pego um objeto aqui e vejo qual centro é mais próximo dele. Esse ou esse. Verifico novamente. Quando eu faço essa verificação das distâncias para encontrar qual é o centro mais próximo a ele, eventualmente, alguns pontos, né, alguns objetos podem mudar de grupo. E é o que ocorreu aqui, olha. Esses dois que eram verdes, eram do grupo verde.
tá? Anteriormente era do grupo verde, como o centroide deu uma reorganizada ali no verde, eles passaram a pertencer a outros grupos. Um mudou para o vermelho e o outro mudou para o grupo azul. Ok? Feito isso, a gente recalcula o vetor médio novamente. Então, eu verifico só para a turma dos verdes, para a turma do vermelho e para a turma do azul, os centros médios novamente para representar o grupo. Recalculo, dá a ideia de movimentação do centroide, ele se movimenta, então, para ser o centro médio. Beleza? E assim por diante. Até o momento em que esses centros não vão mudar muito. Tá? Vai chegar um momento em que esses centroides não vão mais se movimentar tanto. Tá? No começo se movimenta bastante. Depois eles vão convergindo para uma região em que o algoritmo simplesmente não vai mudar mais iteração a iteração. Tá? Então é sinal que é hora de parar. Beleza? O algoritmo encontrou um resultado, uma solução. Beleza? Alguma pergunta? Então, eu vou apresentar o algoritmo. Então, tudo que eu falei até o momento, né, com esse esquema gráfico aí, é a ideia geral do K-means, que é o quê? Obtenha K pontos para serem os centros iniciais. Então, eu obtenho aí um número K de pontos. Tá? E aí eu entro num laço iterativo. Tá? E o que esse laço faz? Tá? Ele atribui cada objeto ao grupo de centroide mais próximo, e o segundo passo move cada centroide para ser o vetor médio de seu grupo. Beleza? E ele vai fazer isso repetidas vezes, conforme eu já apresentei, né? Então, ele vai ficar executando esse laço várias vezes. São 2 passos básicos, tá? Então, a atribuição, né? Esse passo 2.1 é só calcular a distância euclidiana entre os objetos e os centroides e verificar, né, para atribuir qual é o mais próximo. E o outro é o cálculo do centroide, que a equação também passei, tá? Que é o cálculo de vetor médio no espaço, beleza? Para um número, um conjunto de objetos, tá? E aí, isso vai acontecer até os centroides não apresentarem mudanças, tá? Conforme eu já falei. Esse não apresentar mudanças está ligado a um limiar de mínima diferença entre valores dados por uma função objetivo. Tá? Então, esse procedimento do K-médias, indiretamente, minimiza uma função objetivo. Então, conforme eu já mostrei, né, que para diversos algoritmos dessa área, nós buscamos minimizar uma função, tá, ou otimizar uma função. Então, indiretamente, esses passos, muito simples até, minimizam uma função objetivo, tá? E a minimização dessa função objetivo, em várias iterações consecutivas desse K-médias, tá? Dessas iterações do passo 2 aqui, faz você, então, encontrar grupos nos dados, beleza? E qual é essa função objetivo? Também é tranquilo, tá? Nada de especial. Então, a função que, em geral, o K-médias minimiza é a tal soma dos erros quadráticos. Tá? Uma expressão bem comum, e vai aparecer mais vezes isso aqui, a soma dos erros quadráticos, tá? E nesse caso aqui, quais são os erros, né? O que ele assume como sendo erro?
tá? E eu quero minimizar esse erro, tá? O que que eu quero? Nessa equação, o que está mais, o termo mais interno aqui, vocês conhecem. O que que é isso aqui? É a distância euclidiana? Distância euclidiana. Beleza? Distância euclidiana entre um ponto de um grupo e o centroide de seu grupo. Beleza? Acabei de falar sobre isso. Elevado ao quadrado, tá? E eu, então, vou somar essas distâncias. Então, assuma um grupo C, Czinho, tá? De novo, o grupo Czinho. Então, você tem vários grupos lá nos seus dados. Vamos pegar um grupo, Czinho. Eu vou pegar, então, todos os objetos XJ que pertencem a esse grupo Czinho, tá? Esse conjunto C, Czinho. E vou somar, então, a distância de todos do jésimo objeto desse grupo para o seu centro, para o seu centroide, beleza? Que é esse cara aqui. Faço isso para um grupo, tá? Depois eu vou ter um somatório para esse grupo, beleza? Depois eu somo todas esses somatórios, considerando os K grupos, considerando os K grupos da minha partição. Tá? Então, eu faço isso, tá? A distância, somo as distâncias de um objeto ao seu centro, faço isso para todos os grupos da partição. Então, eu faço desde do grupo C igual a 1 até o késimo grupo, beleza? E isso me dá, então, a função objetivo J que eu quero minimizar. O que essa minimização significa? Que eu estou procurando grupos coesos. Aquelas soluções que oferecem grupos que oferecem um valor menor de J, né, são aquelas que a organização de centros para os objetos são as mais coesas possíveis. Eu encontrei aqui poucas distâncias pequenas entre um centro aqui, para um outro grupo também, eu coloquei o centro no entorno de objetos que deram uma distância pequena, tá? E aí eu somo tudo isso, essa seria uma provável solução para o agrupamento, tá? Tem questões sobre isso, tem vieses dessa função objetivo que eu vou mostrar à tarde, tá? Vou mostrar que deve tomar muito cuidado, não é sempre escolher o resultado que oferece menor J que funciona sempre, tá? Então, à tarde eu vou mostrar um pouco sobre isso. Mas, de regra geral, para uma organização em uma rodada né, uma execução do K-médias para um número K de grupos, a ideia é, então, você reduzir as variâncias intra-clusters, de maneira, então, que você encontre esse J, né? Então, quando você rodar o K-médias, esse J vai sendo, para um número K de grupos, esse J vai sendo reduzido, tá? Vocês vão ver que o valor dele vai decaindo com as iterações do K-médias para um número K de grupos. Tá? Até que vai chegar o momento em que ele vai se estabilizar num certo valor baixo, tá? E significa, então, que os centros, né, os centroides aqui não têm capacidade mais de se movimentar, porque ele encontrou uma área confortável, ajustando todos esses objetos em grupos. Tá? Alguma pergunta? Então,
As vantagens do K-médias, né? Ele é simples e eficiente. A complexidade de tempo dele é linear, com um número de objetos, onde n é o número de objetos. Então, é um algoritmo eficiente, tá? E para muitas das implementações que existem, o resultado final é simplesmente o fornecimento de uma lista que relaciona cada objeto a um cluster, a um grupo que foi encontrado. Beleza? Então, no fim, ele vai falar que objeto pertence a qual grupo da partição, e depois você pode mostrar graficamente isso de maneira bem fácil. Tá? Eu vou mostrar à tarde isso. As desvantagens, né? Desvantagens. Então, a desvantagem dessa versão do K-médias que eu mostrei, tá? Que é a mais tradicional, é que cada objeto pertence a um único grupo. Tá? Então, na definição de agrupamento CRISP, né? Chamado de CRISP, ou agrupamento rígido dos dados, é que cada objeto deve pertencer a um único grupo, beleza? Hoje a gente tem versões de algoritmos aí que extrapolam isso e permite que objetos pertençam a grupos, a demais grupos da partição, tá? Mas essa versão que eu estou passando é o problema de ajustar um objeto a um grupo, e ele vai pertencer a esse grupo e a nenhum outro mais, ok? Então, essa é uma desvantagem. Outra desvantagem é a exigência de informação do valor de K. Então, aparenta ser tranquilo, beleza, né? Mas vocês vão ver que oh meu Deus, hoje a caneta aqui mudou. Vocês vão ver que vocês vão ver que fornecer um número de K errado impacta no resultado. Tá? Então, normalmente nós não sabemos quantos grupos existem nos dados, ainda mais para problemas complexos. Tá? Então, mas ele exige o fornecimento do número K de grupos. Para começar aquela brincadeira, você precisa fornecer os centroides que vão ser sorteados, o número de centroides para se ajustar aos dados, ok? Então, à tarde eu vou mostrar também um pouquinho sobre isso, sobre essa dificuldade de encontrar o K ótimo, tá? Qual seria o melhor valor de K para uma partição. Variações nos resultados podem ocorrer, e os ótimos locais também podem ocorrer, tá? Então, em função da escolha dos centroides iniciais. Então, normalmente os centroides são sorteados, e se ocorre um mau sorteio, né, um sorteio ruim, né, naquele espaço euclidiano, pode ser que isso leve a ele ficar preso em ótimos locais. Um exemplo tranquilo disso. Você tem uma partição, você tem dois objetos aqui, e você tem outros dois objetos aqui. Beleza? E aí... Ops, espera aí que isso tá em outro lugar aqui. Calma aí, tô fazendo no lugar errado. Será que dá para recortar aqui? Deixa eu ver. Vou fazer de novo. Isso. Então, imagine que você tem objetos aqui, dois aqui, mais na esquerda, e você tem outros dois aqui. E aí, por azar, é sorteado um centroide aqui e o outro aqui.
Beleza? Já no olhômetro, você percebe que as menores distâncias aos centros vão ser aqui e aqui. Beleza? Entretanto, se você fosse observar com mais atenção, aparenta estar no mesmo grupo esses dois aqui e esses aqui. Beleza? Eles estão mais próximos entre si, tá? Os caras da esquerda aqui estão mais próximos entre si do que esses da direita. E vice-versa. Beleza? Então, um mau sorteio pode levar o centroide a ficar preso numa área em que ele atribui os objetos e, na realidade, não faz sentido. Tá? Então, isso pode acontecer. Uma outra coisa que pode acontecer também é... Deixa eu ver aqui. Os resultados, então, pelo sorteio, às vezes são variados, né? Então, para problemas complexos com sobreposição de dados, é difícil você encontrar. Às vezes, ou você roda uma vez, dá um resultado, você roda de novo, dá outro resultado de grupo. Então, isso pode acontecer. Ele não garante que sempre vai encontrar os mesmos grupos, os mesmos objetos atribuídos aos mesmos grupos, sempre. Tá? O K-médias também é sensível a grupos desbalanceados, tá? Então, e outliers, né? Então, outliers são aqueles pontos que ficam muito dispersos, muito diferentes daqueles comumente que aparecem no banco de dados, e ali ele vai querer colocar um grupo ali perto daquele outlier, mas às vezes é só um ponto que pode ser um ruído, tá? Poderia ser um ponto de ruído, um dado espúrio, né? Mas, vendo pelo lado bom, a análise de agrupamento também é bom para encontrar eventos anormais. Tá? Então, ele é bom também, agrupamento é bastante usado para encontrar outliers, porque outliers também pode significar uma normalidade nos dados. Então, agrupamento ajuda a detectar normalidades. Esse é o lado bom da existência, né, dele, ou do problema dele ser sensível a outliers, beleza? E ele também é sensível a grupos desbalanceados. Só dando um exemplo, o que é grupos desbalanceados? É quando os elementos de um grupo grupos têm quantidades diferentes de elementos. Então, vejam à esquerda, você tem um grupinho azul menor, um grupo vermelho maior e um grupo amarelo menorzinho. E aí você manda agrupar em 3 grupos, ele faz algo desse tipo aqui. Tá? Então, ele não lida bem quando a quantidade de elementos para cada grupo é diferente. Tá? Então, esse grupo vermelho grande aqui, ele acaba particionando. Tá? E não deveria, porque a inspeção visual nossa mostra que poderia ter 3 grupos. Tá? Esse aqui parece uma bolota vermelha aqui, que de repente pode ser um padrão comum. Tá? E essa turma aqui deve fazer parte da turma dos vermelhos e não dos azuis e nem dos amarelos, beleza? Mas ele é sensível a esse desbalanceamento e pode ocorrer resultados como esse da direita, beleza? Uma outra questão que ocorre também é quando você lida com dados não convexos, né? Por exemplo, esse é um banco de dados bem comum aqui, usado para mostrar isso, que é das bananas, sei lá, tá? Então, por inspeção visual, né, a nossa mente já imagina que, olha, esse é um padrão, tá? Uma galera aqui vermelha e aqui é uma outra banana azul. Mas você vai agrupar em 2 grupos, ele não vai encontrar as 2 bananas, ele vai particionar bem no meio elas, tá? Porque a tendência é que ele encontre também, principalmente com a medida da distância euclidiana, formas globulares. Então, ele tem a tendência a encontrar grupos que são formas globulares, tá? E aí ele não consegue encontrar pontos, grupos que são
não convexos, beleza? Para isso, então, eu não falei, não explicitei mesmo, mas eu deixo um link aqui, e tem muitas outras, né? Para consertar possíveis problemas como esse, e também para determinados problemas, tá? Você pode adotar diferentes medidas de distância. Então, a que eu passei é a mais tradicional, distância euclidiana, mas nós temos, além das distâncias geométricas, né? Nós temos outras geométricas, a de Manhattan, temos a distância de cosseno, tá? Que é formada uma distância a partir de ângulos entre vetores, tá? É bastante usado na classificação de textos, agrupamento de textos, né? Há distâncias estatísticas, como a de Mahalanobis, de Jacquard, ok? Tem distâncias de correlação, por exemplo, a correlação de Pearson. Então, existe uma série de distâncias, tá? Dezenas, tá? De distâncias que podem ser assumidas, e você pode usar no agrupamento de dados, no K-médias, né? Diferentes distâncias, tá? Eu mostrei a distância tradicional, e que aquela que na literatura, né, essa distância euclidiana quadrada, que tradicionalmente se mostra capaz de encontrar uma convergência do algoritmo, tá? Encontrar um momento em que ele, de fato, minimiza a sua função objetivo, ok? A função objetivo J. Mas você pode, na literatura aí tem a proposição do K-médias usando outras distâncias, outros tipos de distâncias, cada qual com seu viés e para um problema, às vezes, específico a ser tratado, beleza? Então, a distância, você pode usar aí qualquer uma que possa expressar de similaridade entre os pontos para conseguir fazer rodar o algoritmo que eu mostrei. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Vamos terminar, então. Existem outros agrupadores de dados, né? Deixo aqui alguns curiosos, né? Por exemplo, o EAC, tá? Que é um algoritmo evolutivo para agrupamento de dados. Então, toda aquela ideia que eu já apresentei sobre algoritmo genético é usado aqui para ajudar a encontrar grupos, tá? Então, existe uma versão de algoritmo evolucionário, que eu deixo aqui o link, tá? Para quem quiser dar uma olhada. Capaz, então, de encontrar grupos através de gerações, né? Evoluindo uma população, né? Até que convirja encontrando grupos, tá? A ideia é bem legal aqui do EAC. Existe o Fuzzy C-Means, que é uma versão do K-Means, para agrupamento fuzzy, tá? E no agrupamento fuzzy você permite, então, que grupos, que objetos pertençam a diferentes graus a todos os grupos da partição. Então, ele extrapola, o FCM extrapola a ideia de que um objeto deve pertencer apenas a um único grupo. O DB-Scan, que tem como base a ideia de densidade, tá? Encontrar regiões de alta densidade no espaço e, assim, determinar os grupos através de um raio, tá? E a densidade populacional nesse raio. O Expectation Maximization, chamado de EM, tá? Que é um algoritmo para agrupamento em que ele assume uma ideia probabilística. Então, na sua maneira mais elementar, ele assume uma mistura de gaussianas, tá? Então, ele gera, por exemplo, aqui eu estou colocando duas gaussianas, e essas gaussianas, elas são, então, ajustadas aos dados. Eu já estou indo, Lu. Tudo bem? Deixa ela vir aqui. Vem aqui. Tudo bem?
Minha filha. Essas gaussianas, então, se ajustam, elas são inicializadas, né? Existem parâmetros para inicializar, por exemplo, desvio e média, e essas gaussianas vão, então, sendo ajustadas aos dados, tá? Iteração a iteração, e elas vão, então, mexendo em seus parâmetros, existe um processo de otimização, em que depois elas acabam por se ajustar aos dados, tá? A ideia dessas gaussianas é que elas fornecem uma informação mais rica dos grupos, por exemplo, a probabilidade dos objetos a pertencerem a um grupo e a outro, tá, ok? Então, você consegue extrair probabilidades desses objetos, ok? Então, isso é bem interessante. Um caso particular do EM, tá? O EM ele é mais geral, um processo de otimização um pouco mais sofisticado, mas em seu caso particular do EM, ele se resume ao K-médias, tá? Então, do K-médias você pode extrapolar numa nova função objetivo do EM e tratar isso como sendo gaussianas, tá? Os centros de grupos serem gaussianas. Mas ele também tem um caso particular, através que ele se torna o K-means, tá? O K-means, beleza? Existem outros agrupamentos, outros tipos de agrupamentos que eu não toquei, então até o momento que eu falei são agrupamentos chamados particionais dos dados, mas tem um tipo de agrupamento que é chamado também de agrupamento hierárquico dos dados, no qual você lida com partições que vão sendo aninhadas, né, em diferentes níveis, de maneira a montar um dendrograma. Então, quando eu disse partição, né, todo momento aqui, por exemplo, até do EM aqui, isso aqui para mim é um resultado de partição, esse resultado final aqui, uma partição de dados com dois grupos, tá? Podemos dizer assim, tá? E no agrupamento hierárquico, você pode iniciar um algoritmo desse de agrupamento hierárquico, onde existe uma partição mais geral, onde no primeiro nível cada objeto está em um grupo, tá? E depois esses objetos vão sendo aglutinados em outros níveis, se tornando pertencentes a grupos, cada vez reduzindo esse número de grupos, de maneira a montar um dendrograma, onde no topo do dendrograma você tem um único grupo, no qual todos os objetos pertencem a ele. Tá? Então, esse tipo de agrupamento, que é o agrupamento hierárquico, eu não toquei aqui. Tá? Você pode fatiar o agrupamento hierárquico nesse dendrograma, tá? E para cada momento em que, para uma parte dele fatiada, você vai ter um resultado que é uma partição com um certo número de grupos, beleza? Então, o agrupamento hierárquico busca ficar aninhando partições até que você tenha partições mais gerais a partir das mais específicas, tá?